pessoal, hoje nós vamos falar sobre a força do mal. E eu tenho certeza que esse vídeo vai quebrar, vai romper uma série de paradigmas, uma série de sofismas que você tem a respeito quando nós falamos algo que reporta a essa força do mal. Essa força do mal, ela não habita apenas em torno de nós. Ela muitas vezes habita em nós. Isso não quer dizer que você está possesso ou possuído. Eu vou explicar isso com detalhes. Prepara aí, segura na cadeira e bora um assunto cabeça aí. Bom, o ser humano, de uma natureza geral, ele tende sempre a se escorar em alguma coisa para justificar os seus erros, justificar as suas falhas. Dificilmente alguém admite o seu erro. Fala, puxa, é verdade, eu errei, né? Parece que existe um orgulho aí. E esse orgulho precede a queda. Essa soberba cria um hospedeiro, né, para entidades agirem naquela vida, tá bom? Começa a guardar os detalhes daí, tá bom? Esse é o primeiro ponto, né? E aí você começa a colocar a culpa em terceiros. Da mesma forma como Jesus transformou a água em vinho, né? O diabo, muitas vezes, ele pega o caráter de alguém, né? Um caráter que já está deformado daquela pessoa, e ele pode transformar aquela pessoa que já tem um caráter deformado, então ele tem facilitadores para transformar aquela pessoa que é um vilão, né, em algo bom. Olha só, em algo bom. Então Jesus ele transforma a água em vinho. E o diabo é capaz de transformar o vilão na vítima, né? É capaz de transformar o vilão na vítima. Isso é muito confortável para o ser humano, né? Porque o ser humano, ele não quer ser o vilão, ele não quer ser o mal, ele sempre quer se vitimizar, né? E para isso ele justifica os seus erros. Você já reparou? Quando a pessoa, é claro, vamos tirar aqui uma parte do orgulho dela. Às vezes o orgulho impede, ela errou, não pede desculpas. Mas vamos supor que ela toma coragem, né? E até mesmo por uma questão política diante de outras pessoas, ela precisa ter um bom relacionamento com você, então ela pisou na bola, ela vai lá e pede desculpas para você. Reparou uma coisa? Pediu desculpas. Desculpa, sabe o que quer dizer desculpa? Eu estou me desfazendo da culpa. A culpa não foi minha. Eu agi mediante uma outra força. Eu agi porque fulano me influenciou. Eu agi porque naquele momento eu estava com a cabeça louca. Eu não estava bem naquele momento. Eu tinha bebido. Eu tinha tomado remédio. Então você coloca culpa em outras coisas ao seu redor. Isso é o desculpa, né? Você se desfazer da culpa, né? Se isentar da culpa. E aí você entra como vítima. Olha, na verdade eu não queria fazer, mas eu não consegui agir diferente, porque foi culpa dos remédios que eu estava tomando, foi culpa da influência de fulano, beltrano ou ciclano que fizeram a minha cabeça. Então, desculpa aí, né? Desculpa aí. Então, pede o ato de pedir desculpas, né? Não foi intenção, né? Ele acaba vítima de um processo que armaram para ele, né? Já o perdão é diferente de desculpas. O perdão, ele é o reconhecimento do seu erro. Quando você pede perdão, por isso que a Bíblia fala que é pecado confessado e pecado perdoado. Não é pecado desculpado. Não está escrito, vai lá e pede desculpas para o irmão. Pede perdão. O perdão ele tem um outro patamar. O perdão ele preconiza o seguinte, que você tem o reconhecimento do erro. Você sabe que você errou e você reconhece o erro. E você procura reparar aquele dano. Você causou um dano, você procura reparar aquele dano de alguma forma. Você procura, de alguma maneira, reparar o dano ou atenuar o dano. Essa é o perdão. O perdão tem essa característica, né? É aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança a misericórdia. Então esse é o perdão. Eu errei com você, me perdoe.
perdoa, mas eu não vou errar de novo, nesse erro eu não caio mais, né? Me perdoa de verdade, né? Eu errei, a culpa é minha, não foi de terceiro, de fulano, de ciclano, a culpa foi minha, né? Então, aí mostra um arrependimento profundo e verdadeiro. Esse é o perdão que vai procurar acompanhar, reparar o dano, inclusive. Já o nécio é um cara sem conhecimento. Quando a gente fala nécio, é um cara sem conhecimento. Não quer dizer que ele é um abobalhado, né? Ele não tem conhecimento porque ele não busca conhecimento. Ele mesmo provê conhecimento para ele. Então ele é aquilo que ele acha que ele é. Então se ele achar que ele é um mestre, ele é um mestre, né? Mesmo falando abobrinha. Se ele achar que ele é um Messias, né? Ele é um Messias, né? Então é assim que é. E se ele achar que ele é um pastor, que ele é um líder, ele se coloca como um líder, mas ele não sabe nada, ele é um nécio, não conhece nada de palavra. O que eu conheço de pastores que não conhecem nada da palavra de Deus, que me fazem perguntas assim, absurdas, né? Absurdas, né? Então eu fico até chocado com algumas coisas, né? Então o nécio ele sempre vai arrumar um culpado também, né? Para as suas culpas. Ele vai culpar alguém, né? Ele vai culpar alguém para culpar sobre as suas culpas. É isso que o nécio faz. Ele culpa alguém para poder culpá-lo, por culpar essa pessoa pelas suas próprias culpas. É isso que o nécio faz. É pior ainda, né? Pior ainda. Então ele faz aquela cara de esfinge, ou ele se finge de demência, assim, não sei, isso não é comigo, né? Mas ele sabe que fez errado. Então ele finge que não, que está tudo bem, né? Ele se faz de rogado. Sabe o que quer dizer rogado, né? É fingir-se que você não está preocupado com aquela situação. Ou seja, você não está preocupado que você machucou alguém, que você ofendeu alguém, que você usou mal as palavras, inclusive em púlpito, no microfone ofendeu uma ovelha. Você finge que não é com você, não é com você. Ou então você também demora para cumprir algo que você já deveria ter feito. Você demora para pedir pelo menos desculpas para aquela pessoa. Você fica com aquela situação porque o seu orgulho é maior. Você só vai pedir desculpas e não perdão, né, no caso do nécio, porque você precisa daquela pessoa de alguma forma protocolar. Às vezes é um grande mantenedor da igreja, né? Às vezes é uma pessoa importante no grau da política, e aí você vai lá com o rabinho no meio das pernas e pede desculpa, né? Isso não acontece? Pois é, tá vendo que até então não tem diabo aqui? Não tem diabo, tem mentira, tem engano, tem engodo, mas não tem diabo. Até agora não vimos a presença do diabo, né? Só que, dentro desse escopo, o mais comum de se apresentar, né, quando alguém comete um dano maior, né, um dano maior, que não seja uma coisa pequena, mas um dano maior, ele vai pôr a culpa no diabo. Aí é o diabo o culpado. Aí o diabo ele cai como uma luva, perfeito para ser o culpado das coisas. Então, por exemplo, você tem vício em pornografia. É o demônio, né? Ele que tem, é o pombagira, é o demônio que está me viciando com a pornografia. Eu não consigo me libertar, mas é sua escolha ir lá clicar o botão. Você escolheu, é a sua escolha, né? E você não busca ajuda, não busca tratamento, não busca nada. Fica numa situação confortável, né? É assim que o diabo quer que você fique. Numa situação confortável para que você não mude, para que não haja mudança na sua vida, na sua história. Aí você, de repente, tem um ciúmes exacerbado do seu marido ou da sua mulher. Aquele ciúme doentio, que é um ciúme de posse. Né? E esse ciúme de posse ele é muito grave porque ele se transforma em algo chamado abuso emocional. Né? Então isso aí também ele põe a culpa no demônio. Não, é o demônio que está fazendo isso comigo porque eu não sou assim, é o demônio. Sim, você é assim. E às vezes você precisa de ajuda terapêutica e até mesmo clínica, médica, e você não procura porque você acha que é o demônio. Né? Eu sou viciado em alcoolismo. Então você tem um patrimônio genético, por exemplo, seu pai, seu avô era já alcoólatra, você já herdou um patrimônio genético e você bebe, enche a cara, né? Então você é um alcoólatra,
Mas você diz que não, que aquilo ali é o demônio. É o demônio que faz você ser alcoólatra. É muito prático isso, né? Põe a culpa no demônio para tudo, né? Você tem vício em drogas, é o demônio. É uma pessoa muito agressiva, é o demônio. Você é mentiroso, é o demônio, pai da mentira, ele está me usando como... Eu não consigo falar a verdade, eu não consigo. Eu só minto, né? Você é muito arrogante, é o demônio, tem um demônio arrogante aqui dentro de mim e eu não consigo ser diferente, né? Ambição, soberba, ganância, tudo isso é culpa do demônio, mas isso são deformidades da alma humana, fruto das nossas escolhas. Até agora não tem demônio, porém, quando você oferece esse hospedeiro para ele, ele pode agir e pode potencializar o efeito. Eu já falei isso antes, tá? O demônio não causa no seu coração a ira, por exemplo, mas ele pode potencializar a ira, né? Ele pode potencializar a ira. Então, nem tudo é culpa do demônio, mas ele pode potencializar o efeito se você não busca ajuda em Deus. Ele potencializa. Você não precisa ser satanista para servir o diabo, né? Não precisa ser. Quer ver um caso clássico? Nós vemos recentemente na televisão, eu vou evitar citar nomes, que envolve menor de idade, de um padrasto, né, que espancou, né, o seu enteado até a morte. Espancou um menino de 4 anos até a morte. Ele já era agressivo, né? Então, ele já tinha, digamos assim, um hospedeiro para o demônio agir nele. E aí, de repente, ele cria uma válvula maior e ele se transforma agora não apenas num ser agressivo, ele se transforma num assassino de uma criança indefesa, né? Aí o demônio potencializa. O demônio não canalizou nele. Não canalizou, não precisou canalizar, porque ele já tinha o hospedeiro, ele já tinha como agir ali. Então, veja bem, o demônio não precisa canalizar alguém para poder potencializar o efeito de algo ruim que já esteja dentro daquela pessoa, daquela essência da maldade. Então, por exemplo, você vê que tem pessoas que pilotam drones. Eu seria uma catástrofe pilotando um drone, mas vamos imaginar que você pilote bem um drone, né? Você pilota o drone, para como é que você tem contato, controle remoto com o drone? Tem um receptor, né? E tem um emissor. Então os dois estão conectados por ondas de rádio, que você não enxerga, mas o drone faz aquilo que você determina. Ele abaixa, ele filma, ele faz uma série de coisas, não é isso? Então imagina que o diabo faz a mesma coisa, ele encontrou um ponto de contato em você. Ele encontrou maldade, ira, perversidade, pornografia, uma série de coisas. Ele pode te controlar à distância, né? Você vira um drone nas mãos dele. Ele te controla, ele faz com que você fique mais agressivo, mais violento e possa até mesmo cometer um crime, um assassinato. Então não é que o demônio canalizou, é porque você já tinha aquilo dentro do seu coração e ele só potencializou, ele encontrou um ponto de contato, né? Vibrou na mesma frequência, como eu falo sempre. Então isso sim é a questão isso aqui é mais opressão do que possessão, né? O diabo, ele não é poderoso. A gente tem essa ideia, o diabo é poderoso. Não, o diabo é um ser oportunista. Ele é muito mais oportunista do que poderoso, né? Então, tudo é culpa do demônio. Eu escorreguei e caí. É culpa do Exu Rasteirinha, né? Tem muito trânsito na rua, eu tranco a rua, né? Eu tô indo pro prostíbulo, né? Eu não consigo resistir, deve ser o demônio, né? É o demônio da pombagira, né? Eu sou um cara picareta, eu só faço rolo, né? Eu só engano as pessoas, vendo gato por lebre, então é culpa do Zé Pilintra, né? Que é o pilantra, né? Então, eu tenho vícios em fumo, em cigarro, né? Em drogas, então deve ser o preto velho. Engraçado que o preto velho está sempre fumando um cachimbo, né? Ele tosse e não morre nem de enfisema pulmonar, né? Pois é. Né? Então eu tenho um alcoolismo muito grande. É o Exu marinheiro, né? Andando
pela proa do navio sem cinto, sem nada, no meio da tempestade, né? É uma pessoa mentirosa. Isso aí é a culpa do Exu Chaveco, né? Exu Chaveco. Eu sou maldizente, eu não consigo falar, eu tenho aquela vontade de falar mal das pessoas. Esse daí então é o Exu Fofoquinha. Eu sou muito arrogante, é o Exu Ostentação, né? Então sempre vai ter um encosto para você se encostar, para justificar o seu erro, o seu erro. Os demônios podem potencializar, mas eles não criam esse sentimento em você, tá? Então, o diabo muitas vezes ele acaba caindo como uma verdadeira luva, né? Para pessoas que querem se esconder atrás do diabo para justificar os seus próprios erros, né? Então, isso parece que para ele libera o peso da culpa. Eu não sou culpado, a culpa é do diabo, né? Então ele se transforma numa vítima, né? Porque o diabo que fez, o diabo age como uma espécie de atenuante e ele é a vítima daquela situação. Então, em posição de vítima, é muito confortável ser vítima, né? Você não precisa mudar em nada, porque você é vítima, você é influenciado por forças malignas, né? Você não tem que fazer nenhum esforço. E mais, você ainda tem o bônus da atenção. As pessoas que acreditam que você está sendo possesso por um demônio ou influenciado por um demônio para fazer atitude X, Y, Z, vai atrair a atenção dos exorcistas, né? Então os exorcistas por aí, ambulantes, né? Lembra da Bíblia, no livro de Atos, exorcistas ambulantes? Eu os conjuro em nome de Jesus em quem Paulo prega, né? Pois é, tá cheio de exorcista assim, que nunca viu um demônio de verdade na frente. Na hora que vê, vai sair correndo, né? Eu vi esses dias na televisão, né, uma entrevista lá com um demônio, o demônio esqueceu o script. Ele esqueceu o que ele tinha que falar, ele ficou só falando brrr, brrr, e o cara perguntava, o demônio não respondia. Esqueceu o script, né? Bom, então, além desse medo velado, né, que esses exorcistas têm de causar uma manifestação, então eles vão na manha com o diabo. Por gentileza, senhor demônio, nós estamos aqui para pedir, né, por obséquio, que o senhor saia desse corpo, né, e abandone-o, por gentileza, né? Mas não é bem assim que a coisa fica, né? Então, frente a frente com uma pessoa canalizada, muda completamente a situação, tá bom? Então, eu vou contar para vocês alguns casos de falsa possessão, possessão que não aconteceu. Houve uma ocasião, eu fui chamado por uma família, ela insistiu muito nisso, e eu fui junto com um amigo meu, né, e eu falei para esse meu amigo, eu sei que não é demônio, né, Deus já tinha falado comigo, então você pega um saquinho de plástico, né, enche de ar, né, e quando eu estiver orando pela menina, era uma menina, uns 15 anos, você estoura o saquinho no ouvido dela, né, dá um susto nela. Aí, tudo bem, eu tô orando baixinho, eu entrei, ela, seu traidor, isso aqui, eu vou te pegar na rua, te pegar na saída, né? Aquela coisa toda ameaçando, né? Enfim, e nem fazia uma voz de demônio muito bem feita, né? Ela precisava fazer mais fonoaudióloga. Aí eu cheguei lá perto dela, abracei ela e falei bem baixinho, olha Deus, visita essa vida com teu amor. E nisso, meu amigo, veio por trás e pum, estourou. O demônio deu um pulo, grudou no teto com as 4 patas, né? E aí pegou e ainda falou com a voz dela, ai que susto! Aí ela lembrou que era demônio. Opa, o demônio tomou um susto aí, ó, o demônio tomou um susto, você vai ver depois o que eu vou te fazer, né? Aí os pais perceberam, né, que era fingimento, e nós começamos a conversar, ministrar, e entendemos que a menina só queria atenção dos pais, só isso. Ela queria atenção, era uma menina muito carente. Então os pais iam sair, ela fingia que o demônio estava lá, então o pai não saía. Ela para dormir na cama dos pais, ela fingia que o demônio estava no quarto dela, então ela ficava. Então ela ganhava atenção, foi uma maneira de ganhar atenção. Teve uma outra ocasião que eu fui com um amigo meu também, e eu combinei com ele o seguinte, que também não era demônio, era um homem forte, né, até. E eu peguei e combinei com ele o seguinte, você pega um isqueiro, você acende o isqueiro, não é para pôr fogo no cara, deixa ficar quente aquela chapinha do isqueiro e aí você encosta, né, no braço da pessoa, né, ele vai sentir o calor ali, ele vai tomar um susto, né. Aí eu cheguei, o cara também se contorceu todo, demônio, dançou, andar que nem cobra no chão, eu sou demônio, você não sabe o que você está mexendo, eu sou não sei o que, falou o nome da entidade que era, eu já nem lembro mais, né? E nisso meu amigo veio por trás, devagarinho, enquanto eu estava orando por ele, né? Só que em vez de, sei lá, acho que ele se atrapalhou, em vez de ele esperar esquentar o isqueiro, ele botou fogo direto no cotovelo do cara, né? O demônio ficou maluco, o cara falou, você tá pondo fogo em mim, meu? Falou com a voz dele, pô, você tá louco? Que exorcismo é esse, pôr fogo em mim, né? Que é isso aí, né?
Aí a gente falou, tá vendo, só não era demônio não, né? Você falou com a sua própria voz, né? Ele, mas aí ele ficou indignado que estavam pondo fogo nele. Eu falei, não, calma, não foi pouco tempo, cotovelo, é uma região que a pele é mais firme e tal. Ah, tudo bem, né? Vamos cuidar disso, vamos tratar. Então, quer dizer, ele fazia para chamar atenção também, né? Falso demônio. Então, demônio que fala errado, né? Demônio que você fala, demônio, né? Como é que você vai fazer com essa vida? Nós vai fazer essa vida, cair da bicicleta, bater com a cabeça na tauba e tudo mais, né? Quer dizer, esse demônio é um ser milenar, ele não pode falar errado, né? Falar errado é alguma coisa estranha, né? Aí eu faço um teste com o demônio. Eu falo pro demônio, demônio, olha bem para mim. Fala tábua, tábua. Aí o demônio fala tauba. Demônio, olha bem para mim. Fala registro. O demônio olha, registro, registro. Não, registro, registro, registro. Aí então não é demônio. O demônio fala bicicleta. Bicicleta. Não, não, demônio, é bicicleta. Bicicleta. Né? Então, assim, não é demônio. Outra coisa é falar para o demônio: demônio, repete comigo a frase, eu vou regar as plantas. Aí o demônio respondia: parar, pensar, eu vou arregar as plantas. Não é arregar demônio, é regar. Arregar. Não é demônio. Aí, desculpa, você foi reprovado no teste aqui, né? Não passou no caminho suave, né? Foi reprovado, repetiu de ano, né? Então, às vezes acontece, né? Então, eu falo para ele, diz alguma palavra em aramaico, né? Se você viveu na época de Jesus, você conhece aramaico. Aí eu falava alguma palavra em aramaico e a pessoa não entendia nada, né? Ou então, de dizer, o que eu tenho no meu bolso esquerdo? Você não é de onde? Você não sabe o que eu tenho no bolso esquerdo? Às vezes eu levava uma colherinha, né? Nada óbvio, chave de carro, coisa assim. Uma colherinha, não sabia, né? Então, o demônio, ele estava fingindo que era um demônio, mas era um demônio confuso, né? Um demônio possesso confuso, que não sabia o que estava acontecendo. Agora, uma possessão verdadeira, aí a coisa muda de figura, viu, gente? Aí você para pensar, possessão verdadeira. O demônio tem o mundo inteiro para perambular, né? Para dar um rolê, um planeta inteiro. Por que que ele precisa canalizar e possuir uma pessoa? Por quê? Já pararam para pensar nisso? E primeiro, ele nunca está sozinho, tá? Ele nunca está sozinho. Lembra o Gadareno? Quem são vocês? Como é que o nome é legião, que somos muitos. Uma legião romana tinha 6.000 homens, né? Então sempre é muito. Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena. Então eles sempre são grupos grandes, né, de demônios. Então o que acontece? Quando ele canaliza alguém, ele está se alimentando da sua energia vital, energia vital. E eles vão se revezando nisso, cada hora é uma entidade diferente. E também se alimentam da energia vital de quem está no entorno daquela pessoa, dos familiares, dos amigos, né, de quem está perto, porque ele vai aproveitar o medo que a pessoa libera, né, o medo exacerbado que eles causam terror, libera o que mesmo no seu corpo, né? Quando você uma descarga de medo, dá uma descarga de adrenalina, você libera o adrenocromo, né? Adrenocrômio, não é isso? Então liberou adrenocrômio, né? E os demônios também se alimentam disso, né? Mas de uma forma espiritual, não injetada, né? Mas espiritual. Então eles se alimentam do adrenocrômio, né? Causado pelo medo que as pessoas têm dele, né? Quanto mais medo você tem, mais você vai liberar e eles vão ter aquela fonte de alimento por bastante tempo. Então você está alimentando aquelas entidades com a energia vital e com o adrenocrômio também. Uma possessão verdadeira, genuína, a pessoa tem uma força descomunal, ela é fora do parâmetro normal, não tem como explicar da onde vem tanta força, tanta energia. Aquela questão de você adicionar energia do demônio à matéria. Aquela pessoa tem uma força estúpida, né? Por isso que o endemoniado gadareno quebrava grilhões, quebrava correntes, nada podia subjugá-lo, quebrava correntes, olha só, né? Então imagina só se amarrar com um trapinho, não é nada para ele, né? Então força descomunal, pupila dilatada, totalmente dilatada, só está nessa situação se você morreu ou se você está possesso. Pupila totalmente dilatada, muda sua feição facial, músculos que você não controla repuxam, seu semblante facial fica completamente diferente, né? E ele olha exatamente dentro dos seus olhos. Então aqui estamos falando de uma possessão genuína, verdadeira, vai ticando, né?
Pupila dilatada, ok, né? Força descomunal, ok. Mudança da feição, ok. Voz grave e poderosa, ok. E olha bem nos seus olhos, ok, é demônio para valer. Aí você tem que estar preparado de verdade. Aí você tem que estar pronto, porque a coisa não é brincadeira, não. Então, se você tiver algum pecado, né, e for enfrentar um demônio desse, ele vai olhar nos teus olhos e vai falar em alto e bom som o seu pecado, para todo mundo que estiver por perto ouvir, e vai zombar de você. Vamos supor que você fosse viciado em pornografia. Ele vai rir de você, você é viciado em pornografia, eu sei, e ainda diz os detalhes, né, do que você assiste na pornografia ou do que você pratica dentro de um prostíbulo, por exemplo, tá? Sendo casado e tudo mais, e às vezes até pastor. Teve uma vez um pastor, não vou citar nome, evidentemente, em que o demônio pegou, olhou para a cara dele, eu vi que o demônio estava olhando muito para ele. Eu peguei e falei para ele, pastor, sai da sala. Não, não vou sair não, esse demônio vai me intimidar, ficar me encarando. Eu falei, sai da sala, ele sabe alguma coisa a teu respeito, sai da sala. E tinha mais gente, umas 8 pessoas na sala, né? E ele pegou, continuou, demônio, isso, aquilo, sai de lá, sai de ré e tal, né? E o demônio olhou para ele com um tom de deboche, com deboche que eu não tenho como descrever. Começou a dar risada e falou assim, quer dizer então que você gosta, né, da Ana, né? Da Ana. Quem é a Ana mesmo? Aquela vadia, aquela prostituta. E falou mais palavrões que eu não vou repetir, né? Da Ana, porque a Ana faz aquilo que você gosta, né, pastor, né? Porque a Ana pega eu vou usar um termo aqui mais leve, tá? Pega um consolo, né, e introduz no Senhor. E olhar para a cara do pastor e dava risada, tal. E começou a zombar, tripudiar o pastor. Aquele pastor teve uma crise de nervo, de choro, de desespero. Ele não soube controlar com aquilo. Ele entrou numa depressão profunda depois daquilo. Teve que fazer tratamento, sabe? Teve que fazer terapia, né? Muitas orações. Ele mesmo pediu afastamento da igreja. Olha, foi um estrago na vida daquele homem, viu? Então, quer dizer, para enfrentar um demônio, você tem que estar com vestes brancas, porque senão ele vai atacar o pecado na tua cara. Ele conhece o teu pecado, né? Ele está te assistindo ali, ele não é onipresente, mas ele tem os sentinelas dele. E sempre tem mais de um demônio junto. Então, se tiver na sala, né, tiver um demônio ali se manifestando, e tiver um gato na sala, tiver um cachorro, tiver um passarinho, tira de perto. Tira de perto. Eu já vi passarinho se debater na gaiola em desespero para quase morrer, quase se matar lá dentro de desespero. Então, tira o passarinho, eu faço isso. Solto o passarinho, vai voar, vai para a árvore, vai para a natureza. Né? Se tem um gato ou um cachorro, eu tiro logo, antes que um dos demônios que estão por ali possua o gato ou o cachorro. E aí, meu irmão, o negócio não é fácil não. Né? Você vê o cachorro babando, olhando para você, rosnando e vindo para cima de você para valer, né? Então, a primeira coisa, você não dá tempo do demônio agir, você já tira o cachorro, o gato da sala, se tiver algum bicho, tira também, passarinho ele vai matar, tira também, peixinho ele vai matar, tira tudo da sala, né? Para ficar ali somente a entidade e as pessoas que estão colaborando para fazer o, digamos, exorcismo ali na situação. A entidade também vai fazer coisas para te impressionar, né? Vai arranhar a parede, arranha de verdade, arranha com tanta força que as unhas dela caem, as unhas caem. É meio do exorcismo de Emily Rose, né? Mostra isso, e é fato. Então arranha e ele cai, você vê aquela coisa, chega a morder a pele e arrancar um pedaço de carne, né, com a mordida. Então nesse caso você tem que proteger a vítima, né? Tem que proteger a vítima. Como é que eu vou proteger se o bicho está bravo, está nervoso? Óleo de unção de êxito, aquele que era usado para ungir o tabernáculo, os seus utensílios, aquele que era usado para ungir os sacerdotes, os reis, o óleo que é a receita de Deus, esse eles têm medo, mas para ungir tem que ser ungido, para ungir tem que ser santificado, separado, senão não funciona. Não tem efeito, tá? Não tem efeito, não funciona. É como você dar voz de prisão para alguém na rua e você não ser polícia, né? Você chegar para alguém, alto lá, bandido, você tá preso. E daí, quem é você? Sei lá, eu sou o porteiro do prédio lá, né? Nada contra o porteiro, tá? Estou usando um exemplo aqui, né? Então, não vou te obedecer, né? Simples assim. Então,
você tem que estar separado, tem que estar ungido, né? Por isso que certas castas só saem mediante jejum e oração. Isso está até num vídeo meu chamado Castas da Maldade. Então, como ele é muito forte, né? Você tem que ungir a tua mão, né? Consagra para Deus o óleo e pega e faz um sinal da cruz no antebraço, Faz um no antebraço e faz no outro antebraço e faz um na testa também. Ele vai se debater até, mas quando o óleo tocar nele, a força ele perde. É imediato, é instantâneo isso, né? Quando você tem autoridade para isso. É instantâneo, você tocou o óleo, a força acaba, né? E aí você faz um sinal da cruz, né? Veja bem, não é exorcismo católico, tá? É uma técnica de exorcismo que funciona. Unção com óleo, a unção quebra o jugo. Você faz um sinal da cruz no antebraço, no outro antebraço, né? E na testa também, tá? Sempre para cima, né? Não aquele cruz para baixo, que nem o católico faz, para cima, né? Porque aí você está protegendo a mente daquela entidade, né? E está também diminuindo a força dos braços daquela entidade, tá? Então você deixou ele sem força e com a mente mais preparada para receber, né, a ordem que você vai dar com a autoridade de Jesus Cristo, né? Então é uma estratégia para isso, tá? Tem casos que você impõe as mãos, tem casos que Jesus dizia sai dele, não é isso? Né? Então tem várias maneiras. Agora Jesus não tem como se comparar, né? O próprio demônio se manifestava quando Jesus aparecia, né? O que temos nós contigo, filho do Altíssimo, do Deus Altíssimo, né? Mas era outra questão, né? E mesmo enfraquecido, mesmo sem força, e mesmo com a mente ungida, ele vai estar mais calmo. Mas isso não quer dizer que ele está derrotado. Ele vai continuar olhando bem nos seus olhos, ele procura o seu olhar, evita o olhar direto, tá? Mantém olhos abertos, mas evita o contato visual com a entidade, tá bom? Eu não vou entrar em mérito do porquê disso, porque não é bom, tá? Ele vai... É como se ele fosse te hipnotizar, digamos assim, tá bom? Mais ou menos isso, tá? Então evita o contato visual, mas mantém os olhos abertos, né? Não fecha o olho, não. Ele vai tentar sondar um seu ponto fraco. Ele vai começar a falar com você e descobrir um ponto fraco seu, para te abalar emocionalmente. Ele vai falar a respeito de uma perda recente que você teve de um ente querido. Ele vai falar a respeito de um trauma que você teve como infância, que às vezes ninguém sabia. Mas você sabia, de repente você foi violentado na infância e ele vai falar sobre aquilo, né? Ou você testemunhou o seu pai se matando com um tiro, né? Sei lá, enfim, um trauma na infância, tá? Né? Um medo oculto que você tem, sabe aquele medo que as pessoas têm, que é até meio irracional, que faz parte das neuroses, né? Você tem medo de aranha, aracnofobia. Se ele perceber, se ele farejar que você tem medo de aranha e ele conseguir contato com seus olhos, ele vai te hipnotizar e isso é muito rápido o contato, né? Ele vai fazer com que você tenha delírios, né? Você vai ter delírios e vai ver aranhas andando pelas paredes. Você vai entrar em pleno desespero ali. O que ele quer é isso, ele quer desestabilizar a situação, né? Então ele vai conseguir ler a sua mente para saber o seu medo, né? Ele vai sondar. Veja bem, ele não tem o poder de ler a sua mente, mas ele consegue ler os seus sentimentos, o seu medo, né? O seu desespero, a sua angústia. Você vibra em faixas de onda, ele percebe quando você está com medo dele e ele se aproveita do medo, né? Então ele sabe ler seus sinais. Sabe, tipo um polígrafo? Vamos imaginar que o demônio seja equipado com uma espécie de polígrafo espiritual. Ele sabe quando você fala a verdade, né? Às vezes ele te faz alguma pergunta, né, capciosa, né? E aí você, às vezes instintivamente responde. Ele sabe que aquilo é mentira, né? Se você mentir, ele sabe que é mentira. Então evite diálogo com essa entidade, né? Então ele sente o seu medo, ele sente o cheiro do seu medo, porque você libera hormônios, né? Quando você tem medo, né? Então, e ele pode ler a frequência do seu cérebro, como eu já falei. Se você está ansioso, se você está tenso, se você está com medo, né?
E ele faz isso como? Como um leão, né? Como um leão, rondando a quem possa tragar, buscando o seu ponto fraco. Aonde é o ponto fraco? Aonde é o ponto fraco? E detalhe, hein? Repetindo, ele não está sozinho, tem mais demônios ali naquela sala também, tá? Então, se tiver alguém no grupo, vamos supor que sejam 4 pessoas que estão lá para ajudar a libertar alguém que está canalizando um demônio. Tem mais demônios na sala, né? Ele não está sozinho, tem mais ali. Se essa pessoa não estiver preparada, né, essa entidade, uma dessas entidades pode canalizar essa pessoa. Esse eu acho que é o pior dos pesadelos. Pior dos pesadelos. Eu não consigo imaginar nada mais terrível do que isso. Você convidar alguém para estar ao seu lado, alguém que é um pastor, um diácono, um presbítero, um homem de Deus, que você acha que é um homem de Deus, mas aquela pessoa tem brecha, tem legalidade, tem pecado não confessado, ele sentiu aquilo, ele percebeu aquilo, e de repente a entidade que está com ele ali canaliza aquela pessoa. E de repente o cara que está do teu lado para ser seu amigo começa a te olhar de maneira diferente, né? E começa a mudar a feição facial, dilatação de pupila, mudança de voz. É dizer, é o pior dos pesadelos, né? Esse é o pior dos pesadelos. E eu vou dizer como sair dessa. Mas você tem que ter calma, confiar no Senhor. Se você se desesperar, você está perdido. É isso que ele quer, tá? Então, Daniel, acho que eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que abrir a Bíblia, porque eu já vi isso em filmes, né, de exorcismo, e tenho que ler o Salmo 23, tenho que ler o Salmo 91. Gente, isso é receita de bolo, né? Isso é receita de bolo. E cada possessão é uma possessão diferente. Cada forma que Jesus curou alguém, ele curou de formas diferentes. Então não ingesse o Espírito Santo, né? Simplesmente você vai abrir a boca, você vai orar e vai falar aquilo que o Espírito Santo disser para você falar. Simples assim, poderoso assim. Olha aqui o que diz Mateus, capítulo 8, verso 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, muitos, não era pouco não, um monte, uma horda de endemoniados, né? E com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos com a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Jesus não está escrito que ele pegou ali o Salmo 92, 91, 93 e começou a ler. Com a palavra, com a autoridade do Espírito Santo, naquilo que o Espírito lhe dirigir. É assim que tem que ser. Ou seja, sem roteiro, né? Olha outro texto aqui. E tendo chegado do outro lado, na província dos Gerazenos, seguiam ao encontro 2 endemoniados. Aqui é aquelas coisas bíblicas, é um endemoniado, 2 endemoniados. Na verdade, um reparou 2, chamou atenção 2, outro reparou 1. É a mesma história, tá bom? Né? Vindo dos seus sepulcros tão ferozes, bravos, possessos, descontrolados, né? Eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que clamaram dizendo, o que nós temos contigo, Jesus, Filho de Deus? Quando viram Jesus, eles já dão uma arregada, né? Já arregaram, né? Viste aqui atormentarmos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram, dizendo, que nos expulses, permites que entremos na manada de porcos. Eles pediram isso. Por quê? 2 fatores. Primeiro, que eram espíritos territoriais, e eles queriam continuar naquela região, mas tem um fator pior que esse, né? Ele lhes disse, ide, e saindo eles introduziram na manada de porcos e tudo mais, né? Então, o que os demônios mais têm medo? Eu vou dizer para vocês o que mais o demônio tem medo. Normalmente você ora e diz, olha, demônio, vai para o local onde Jesus determinar, porque é Jesus que manda, não é? Mas se você citar uma palavra, eles temem muito. E na história de Mitre eu vou explicar o porquê que eles têm tanto medo disso. Eles temem muito medo do abismo. Eles temem o abismo, que é um local de prisão.
e eles estão aprisionados lá há milênios no abismo, né? E há de convir que não deve ter muito o que fazer lá, né? Já acabou o baralho, já jogaram dama, xadrez, né? Então estão lá, vão ser soltos no momento certo, eu já falei isso em outros vídeos, né? Então, o que você deve dizer? Algo mais ou menos assim. Veja bem, não é receita de bolo, tá? É uma direção que eu estou te dando, uma orientação que eu estou te dando. Permito, então, fala para o demônio, então eu permito que você saia desse corpo e nunca mais volte a atormentá-lo. E eu não te enviarei ao abismo, né? Jesus decidirá. É sempre importante, quem decide é Jesus, não é você. Você não tem essa autoridade, mas você está dizendo que você não vai pedir para Jesus, Jesus, manda eles para o abismo. Sabe, que ele saia desse corpo, Senhor, e vá pelo poder de Cristo, do sangue de Cristo, que ele vá para o abismo, né? Eles temem o abismo. Mas eu estou dizendo para você dizer, para eles saírem desse corpo, não atormentá-lo mais, né? E aí, nesse caso, eu não vou pedir para Jesus enviar para você ao abismo, porque a Bíblia diz: pedir e dar-se-vos-á, né? Então essa autoridade está em nós também, é que a gente não usa, né? Ou não aprende a usar, ou não é ensinado a usar, né? E aí, Jesus vai decidir para onde vocês vão, mas eu não vou pedir que vocês vão para o abismo. Na hora eles saem, na hora, é instantâneo e nunca mais vão atormentar aquela vida. Nunca mais. Às vezes que eu usei esse tipo de oração, funcionou 100%, 100% das vezes e nunca mais teve um retrocesso, aconteceu de novo isso, né? Então, são casos reais aqui de possessão diabólica que eu estou retratando para vocês. Então, lembrando, se houver um hospedeiro, eles podem potencializar o efeito e eles podem canalizar a pessoa em alguns casos específicos e pontuais, tá? O critério de escolha deles, né, eu não posso afirmar qual que é, né? Porque eles podem pegar uma pessoa mais frágil, eles podem pegar alguém cheia de pecado, né? Não sei o critério de escolha que essas entidades estabelecem, não. Mas eles têm um critério de escolha, sem dúvida alguma. De preferência, alguém sem o Espírito Santo. Óbvio, né? Porque se você está cheio do Espírito, as trevas não vão te perturbar. A luz prevalece sobre as trevas, né? Então, né, lembrando, o caso do padrasto aí, que matou uma criança de 4 anos. Não precisa ser satanista para ser usado pelo diabo. Quer dizer, o demônio não incorporou nele, simplesmente usou ele à distância, porque ele tinha matéria-prima, fez dele uma espécie de drone, fez um controle remoto ali, né? Ele já era agressivo. Então, não precisa ser satanista para ser usado pelo diabo, guarda isso. Você vê como também essas entidades, elas podem fazer evoluir rápido algumas coisas. Digamos que você tenha pensamentos em pornografia. E esse pensamento, de repente, se materializa e se transforma num vício cibernético, de uma pornografia virtual, né? E aí, disso daí, evolui para você começar a sair com prostitutas, né? Com prostitutas, com meretrizes. E aí você acaba gastando dinheiro com essas mulheres, acaba comprando drogas, acaba causando destruição na sua vida. Ou seja, eles são capazes de acabar com a sua vida mediante uma legalidade, porque eles vão aumentando, aumentando, aumentando. Chega uma hora que você perdeu o controle, porque você está sendo influenciado por entidades. É opressão, não é possessão, entendeu? É diferente. Último texto aqui para a gente finalizar esse bate-papo. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de demônio imundo e exclamou em alta voz. Veja bem, ele estava na sinagoga, ele estava na igreja. Tem demônio na igreja? Tem. Muitas vezes quietinho, disfarçado. Pior, tem demônio no altar da igreja. Tem demônio cantando louvores dentro da igreja, né? Tem pessoas canalizadas por demônios ou influenciadas por demônios no altar, né? Com microfone na mão, saqueando o povo, né? Dizendo: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Quer dizer, os demônios reconhecem quem é Jesus. E sabe de uma coisa? Eles reconhecem quem é você também. Eles te reconhecem quando você é um santo de Deus. E eles temem a você. Porque
porque a luz que está em você afugenta as trevas, né? E Jesus repreendeu e dizendo, cala-te e sai dele, né? E o demônio lançado por terra no meio do povo saiu dele sem lhe fazer mal. Lucas 4, 33 a 35, né? O demônio estava lá, né? Quietinho, né? Quietinho ali na sinagoga, né? Estava ali e ninguém tinha percebido. Agora um detalhe que é importantíssimo você saber. Falso profeta e demônios trabalham em parceria. Eles são parceiros, eles trabalham juntos. Porque o que o diabo vem, ele quer causar destruição, ele quer causar roubo, ele quer causar destruição da sua vida. Aí o falso profeta vai lá e, por exemplo, ele cura o enfermo, uma doença de verdade, tá? Mas é uma doença que o diabo causou. Então a doença que o diabo causou, o que acontece? O falso profeta pode tirar aquela doença, né? Para manter a chama da heresia acesa. Aí todo mundo acredita naquele falso profeta. E o que ele falar é lei. Se ele falar que agora você tem que comprar uma Bíblia por R$ 900, você compra a Bíblia por R$ 900. Se ele disser que você tem que dar um aluguel seu da sua casa, né, para ter uma casa própria, você dá o aluguel. Se ele te pedir R$ 1.000, que é um voto, durante 3 meses, você vai dar R$ 1.000, porque aquele homem é um homem de Deus, porque manifestou um sinal falso. Simão Mágico fazia sinais falsos. Como é que eu sei qual é o verdadeiro e qual é o falso? Você vai ter paz de espírito, meu irmão. Você vai sentir que tem alguma coisa errada. O Espírito Santo te dá discernimento. Você vai ver e ver, pô, tem alguma coisa errada aí. Não, tá esquisito essa história, né? Sabe, o Espírito Santo, ele te coloca a dúvida, porque Deus, ele é sim, não, não, né? Então, se você ficou ali na dúvida, mas isso aí tá estranho, viu? Olha, pode ter certeza que tem coisa aí. Tem rosco nesse angu, né? Olha só como é importante o que a Bíblia nos diz. E a Bíblia é um manual espiritual fantástico, né? Efésios 4, de 26 a 27 diz assim, irai-vos e não pequeis. Não é errado você se irar, nós somos humanos, eu fico bravo também, você também fica, né? Mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não fica ruminando essa raiva para o dia da manhã, resolve hoje. Se você não conseguir resolver com a pessoa, resolve com você mesmo. Libera perdão e pronto. Para que não deis lugar ao diabo. É isso que diz, ó, irai-vos, se não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Ou seja, você dá lugar ao diabo quando você está com ira. Não quer dizer que o diabo vai te canalizar, mas ele vai te influenciar, porque a sua ira é hospedeiro dele. É a Bíblia dizendo, Efésios 4, de 26 a 27, né? Outro texto. Por isso não sejais insensatos, não seja insensato, mas entenderei qual seja a vontade do Senhor. Então, você tem que entender qual é a vontade de Deus. Não seja insensato, não seja tolo. E não vos embriagueis com vinho. Ou seja, como é o sensato? Eu posso tomar um vinho, mas eu não posso me embriagar com o vinho, entendeu? Né? Com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, Efésios 5, de 17 a 18. Ou seja, ele já começa logo de cara aqui, ó. Entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade? Que você não se embriague. Então você pode tomar um vinho, mas você não pode se embriagar de vinho. É essa a questão. Né? É isso que vai dar lugar ao diabo, porque o diabo ele é mais oportunista do que poderoso. Enfatizo, o poder que ele tem é o poder que você confere a ele, né? Então, nos casos extremos de possessão, eles podem até mesmo causar doenças. Sim, doenças. Doenças que podem causar doenças chamadas de idiopáticas, sem uma causa definida, né? Que pode definhar a pessoa sem motivo, apatia, tristeza, um ódio desproporcional, né? Esses casos nós temos que usar todas as armas disponíveis. Oração, jejum, intercessão, unção com óleo, imposição de mãos santas, não qualquer um corrupto, tá? Né? Mas precisa também de ajuda médica, suporte medicamentoso e, em alguns casos, também terapia. Pois a entidade, ela pode até sair, mas ela vai deixar sequelas ali. Ela vai sair mediante o arrependimento da pessoa, a oração, o jejum, que tudo isso tem poder, né? A confissão de pecados,
mas ela pode deixar sequela naquele corpo, né? Então, para que não haja sequela, é interessante sim você manter um tratamento médico, tá? É importante isso, porque a gente esquece esse detalhe. O diabo causa um dano, depois ele sai. Ele pode sair pela autoridade de Cristo, mas aquele dano pode ter ficado lá, né? Então é importante você tratar o dano também, né? Então, a Bíblia também diz que quando vem uma entidade, né, até você, e você expulsa ela em nome de Jesus, essa entidade ela vai embora. Só que ela fica vagando ali por locais ermos, né, no meio de coisas, de troncos secos e tudo mais, né? E aí, o que que acontece? Né? Ela volta e traz mais 7 com ela, mais 7 mais poderosos ainda. Então, significa que ele vai encontrar a casa limpa, a casa adornada. Aí você vai dizer, Daniel, meu coração está limpo, meu coração está adornado. Não basta estar limpo, não basta. Tem que estar preenchido, né? Uma casa preenchida de quê? Né? De amor, né? De fé, de esperança, de adoração, né? Uma casa cheia de adoração, de vida, de oração. Aí sim, né? Então é o que está escrito, ó. Mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente você é chegado ao reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo bem. Mas sobrevindo outro mais valente que ele, vencendo, tirai toda a sua armadura em que confiava e reparte seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem não é comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo, né, tiver saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, ele diz, tomarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha ela varrida e adornada. Ela está limpa, né? Mas ela está vazia. Então vai e leva consigo 7 espíritos piores que ele, né? Então, veja bem, termina aqui em Lucas, né? E o último estado desse homem é pior que o primeiro. Então, na prática, é isso aqui, ó. E não somente isto, mas também nos gloriamos no quê? Nas tribulações, tá? Então, tem tribulação, se gloria na tribulação, tá te preparando para a guerra. Sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança, Romanos 5, de 3 a 4, né? Isso é uma verdade imutável na minha vida, né? Como é que nós vamos manter a casa limpa, né? E também cheia da presença de Deus? Paulo diz, regozijai-vos sempre, não de vez em quando, né? Orai sem cessar, né? Não é de vez em quando, vigiai e orai sem cessar. Em tudo dai graças, tem um coração agraciado, não aquele coração que só reclama de tudo, né? Você está dando hospedeiro para o diabo, né? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo nosso Senhor para convosco. Não extingais o Espírito, né? Mantenha o Espírito Santo acesa a chama do Espírito na sua casa, né? Ore, jejue, interceda, encha de louvor, de adoração. Não desprezei as profecias. Examinai tudo, retenha o que for bom. Abstenha-se de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 22. Agindo assim, de fato, nenhum mal vai chegar na sua casa. Mantenha a casa limpa, coração limpo, sem mágoa, sem rancor, sem inveja, sem ira, né, sem ódio, né? Mas eu tenho que preencher isso também. Não adianta só manter limpo, eu tenho que preencher minha vida. Oração, jejum, santificação, adoração, né? Leitura da palavra, estudo da palavra. Eu inundo a minha casa todos os dias com louvor e adoração, todos os dias. É uma das primeiras coisas que eu faço no meu café da manhã. Eu já ponho o som lá e já começo o louvor e adoração. Que música você escuta, Daniel? Cup of Life, né? O louvor, Cup of Life. Gosto muito também do Josué Rodrigues, né? Carvalhos de Justiça, por exemplo, que eu amo demais, do Milad, é meu, somente meu, sou do trabalho, teu trabalho é descansar em mim, né? Do Beto Tavares, acende o fogo em mim. Então eu gosto desses louvores mais antigões, sabe? Mais do que passarinhos, né? Guilherme Kerr, Nelson Bomilca, João Alexandre, né? Sérgio Pimenta, porque era uma época de louvor verdadeiro. Era louvor, né, oração e violão. Era assim que era. O louvor, unção e violão. Era isso que era. Né? Hoje em dia não, virou tudo um espetáculo, né? Eu gosto desses louvores mais antigos, que são mais puros, que são de verdade, né? É isso aí, gente. Que Deus abençoe grandemente vocês, viu? E fortaleça a tua casa, tá? Fortaleça a tua casa. Fortaleça.
que Deus, o Todo-Poderoso, vai te honrar. Ai, Daniel, e aquele cara lá que você falou que canalizou e ficou te encarando? Unção com óleo. Unção com óleo imediata, né? Sem pensar duas vezes. Ponto. Sai dele em nome de Jesus. Saiu dele em nome de Jesus. Né? Tá bom? É isso, gente. Que Deus te abençoe e te guarde, viu? Grande semana maravilhosa para vocês. Até o próximo domingo. Fiquem com Deus.